Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. No início da igreja cristã primitiva, os milagres confirmavam que Cristo havia morrido e ressuscitado, e isso dava autoridade aos apóstolos para falarem em nome de Cristo e abria oportunidades para que eles pregassem sobre Jesus. Os milagres não eram fim em si mesmos. Eles eram feitos para aliviar o sofrimento das pessoas, mas para abrir no coração delas uma porta para que o evangelho entrasse. Os milagres existiam para que Deus mostrasse a todo mundo que Cristo realmente havia ressuscitado e que por isso o nome usado pelos apóstolos para curar as pessoas, ou seja, invocar o nome de Jesus, demonstrava simplesmente realmente que Cristo havia ressuscitado e que, portanto, as pessoas poderiam crer que Jesus Cristo era o Messias que havia morrido e ressuscitado, e que toda pessoa que cresce nesse Messias teria a salvação e teria a sua ressurreição garantida caso fosse fiel a Deus. O impacto dos milagres realizados pelos apóstolos era algo tremendo, amigo ouvinte. De acordo com Atos capítulo 5, verso 14, cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. E de acordo com Atos 5,15, como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Mesmo as pessoas tendo uma crença popular de que a sombra de Pedro curaria tais pessoas, Deus não deixava que a superstição o impedisse de manifestar a sua graça para com as pessoas. Deus demonstrava para as pessoas que não era a sombra de Pedro que curava, ou nem mesmo Pedro. Era Jesus que utilizava-se do apóstolo Pedro. A Bíblia também não diz que a sombra de Pedro curava as pessoas. Simplesmente demonstra que havia uma superstição popular envolvida e que, apesar dessa superstição, Deus revelava a sua graça. Porém, quanto mais os apóstolos pregavam e faziam milagres para testemunhar da ressurreição de Cristo, mais os líderes religiosos ficavam com inveja. Em Atos 5,17, lemos o seguinte: tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Ou seja, pela segunda vez, os apóstolos são presos por causa da inveja. Só que, amigo ouvinte, Deus, de uma forma sobrenatural, libertou os seus apóstolos. Diz no verso 19 em diante de Atos 5, um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme haviam sido instruídos, e sem demora começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora, mas quando abrimos as portas não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam: o que aconteceria em seguida? Alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes do que qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo, que Deus dá àqueles que lhe obedecem.
Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Você percebeu, amigo ouvinte? A inveja fez com que eles prendessem os apóstolos por uma segunda vez. E a inveja é algo tão destruidor, tão diabólico, que impediu de ver que aqueles homens que voltaram a pregar no templo o fizeram porque foram libertos de uma forma sobrenatural. Eles não conseguiram, por causa da inveja, perceberem que de forma sobrenatural eles haviam saído de uma prisão. E simplesmente se detiveram no fato de que eles continuavam falando em Jesus. Isso mostra o que o diabo pode fazer com uma pessoa, até mesmo com uma pessoa religiosa. Se ela é cegada por suas convicções particulares, sem a orientação do Espírito Santo para que quebre essas convicções que não têm base bíblica. E mesmo com tudo isso, os apóstolos decidiram se manterem firmes no testemunho de Cristo. Só que os fariseus haviam decidido matá-los. E o que acontece em seguida, amigo ouvinte? Algo de muito interessante sobre o qual nós estudaremos amanhã. O que você acha, amigo ouvinte, de compartilhar o conteúdo do programa Lições da Bíblia com as pessoas por meio do seu WhatsApp? Isso é perfeitamente possível. Se você acessar adv.st/Rádio Novo Tempo, você pode fazer um cadastro seguro e todos os dias você receberá, por meio do WhatsApp, o conteúdo do programa Lições da Bíblia ou de qualquer outro programa que você preferir, para que você possa aprender e também contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. Então acesse agora mesmo adv.st/Rádio Novo Tempo. Que Deus lhe abençoe e muito obrigado por sua companhia no programa de hoje. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.